Estamos de volta com Enigmas. E para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. O assunto hoje é complicado, mas estamos aqui com uma sumidade que vai explicar sobre demonologia. Tudo bem, Lorde A? Tudo bom, Cris? Honra enorme estar contigo. Lorde A, o que é demonologia? Explica para o nosso internauta. Demonologia é o estudo das ordens, classificações, aparências, manifestações, expressões dos chamados demônios sob um enfoque católico, um enfoque crístico. É um estudo que vem há muito, muito tempo, não existe apenas no catolicismo, no protestantismo, em outras linhas cristãs, existe também entre os muçulmanos, entre os hindus e também eu tenho certeza que existe entre muitos outros povos. Essas manifestações vêm através de pulsões de comportamentos, posturas e outras atitudes do comportamento humano. E nesse caso a gente tem até aí alguma das bases da psicologia moderna que foram estudadas. Mas basicamente demonologia é esse estudo organizado e complexo dos tipos de demônios. E não exatamente demonolatria ou a invocação de demônios, que aí nos remete diretamente à tradição grimórica, à magia salomônica e outros textos, práticas e conjuntos que surgiram através da Idade Média e da Renascença. Demônios, Lorde A, são anjos caídos? Como é que é essa história? É uma história extremamente complexa, Cris. Porque você tem a questão dos anjos caídos, você tem a questão dos demônios. Porém, se a gente ficar no enfoque crístico e católico, nós vamos ter os anjos caídos, que seriam aqueles anjos que, pelas escrituras, teriam estado juntos a Lúcifer ou a Satã e se opuseram a adorarem o homem como uma representação de Deus na Terra e preferiram agir de forma mais independente. Esses seres, Lorde A, eles influenciam a humanidade de alguma forma? Sim, influenciam. Como eu mesmo disse, a influência principal no enfoque católico, das linhas crísticas, vem através das pulsões emocionais, dos comportamentos, das atitudes, do espírito criativo e do espírito indomável. Você pode dar algum exemplo para o nosso internauta sobre esses comportamentos? Sobre a influência desses seres? Sim, claro. É engraçado, na verdade, é um pouco mais que engraçado, é uma coisa interessante, porque as influências acontecem naquilo que a gente chama do gênio emocional da pessoa. Uma pessoa, de repente, muito introspecta, explode num ataque se torna uma pessoa extremamente extrovertida, perde o controle do próprio gênio, do próprio jeito, da própria postura. Ou então se torna uma pessoa avessa a muitas regras, a muitos comportamentos e principalmente a questões pouco ortodoxas. A pessoa de repente se torna muito solta, muito presa. Porém, esse não é o cerne da questão, porque essa visão do demônio como algo negativo, entrópico, destruidor, é uma visão política, é uma visão criada durante os tempos do Concílio de Trento e muitos outros concílios católicos que aconteceram depois do século IV. Se a gente resgatar e voltar historicamente no tempo, o termo demônio vem da palavra grega daimon, que tinha correspondentes como a fíldia dos nórdicos, ou ainda correspondências entre os egípcios e muitos, muitos outros povos, em muitos reinos, em muitas épocas. O daimon era uma espécie de distribuidor, sabedor, conhecedor, esperto, astuto. Era uma espécie de ser intermediário entre os humanos e os deuses. Ele se manifestava através do gênio emocional das pessoas. Ele era o genium loci, o espírito, o clima, a inspiração que determinados lugares, determinados pratos, comidas, determinadas bebidas, cheiros, fragrâncias, aromas, continham e mantinham em determinados lugares. Era um gênio inspirador, amoral e abundante, como eu bem disse, e aí a gente tem muitas possibilidades para eles. Correto. Se a gente vai para a mitologia grega, nós podemos ver os daimons como os habitantes da chamada Era do Ouro,
uma era primeva que existiu mitologicamente, onde os humanos eram eternos, não havia morte, não havia dor, e todos viviam em abundância, em harmonia. E essa era regida por um titã chamado Saturno ou Cronos, muito antes dele ser deposto pelos filhos dele, Zeus, Poseidon e Hades. Correto. Essa seria a origem. Essas divindades permaneceram como divindades tutelares ou divindades totêmicas e continuaram por aqui, para aqueles que apreciam mitologia comparativa e antigas espiritualidades da Terra. Correto. Uma pergunta que não quer calar, Lorde A. Hoje há vários filmes sobre exorcismo, sobre demônios influenciando na vida dos seres humanos de uma forma extremamente negativa. É verdade que uma pessoa pode ser possuída, conforme afirma o filme Exorcista? O filme Exorcista é um exagero. É um exagero em todos os sentidos, tanto na questão religiosa, que foi considerada uma abordagem extremamente imatura. É um exagero porque as possessões não chegam a ser cinematográficas como nos extremos que chegam aquele filme. É uma obra de ficção, é um grande filme de terror, talvez um dos grandes últimos marcos da indústria do terror e do horror norte-americana, mas as coisas não chegam àqueles extremos. De que forma, Lorde A, esses seres influenciam na vida e no cotidiano das pessoas? A influência principal, se a gente deixar um pouco de lado a visão crística, a visão católica, a influência principal é que todo tempo, a todo instante, somos movidos por pulsões emocionais, por comportamentos, por sede, por desejo, por ânsia e muitas outras possibilidades de pulsões que a gente poderia pensar. Muitas vezes precisamos bagunçar as coisas para arrumar. E muitas vezes ainda precisamos gritar, expressar com muita intensidade nossos sentimentos, nossas verdades, nossas virtudes, para conseguirmos ouvir o eco dessas expressões e endireitarmos nossa vida. Tudo isso seria considerado uma questão demônica, ou principalmente daimônica, se pensarmos nos termos gregos que eu expliquei anteriormente, como o gênio inspirador, e que lida com a moralidade e com a abundância, a questão do distribuidor, do sabedor, do conhecer. A questão de o que torna os daimons bons e maus não é uma questão moral datada, porque a moral e o datado é constituído em cada época pelo comportamento corrente. E sim, é uma questão que prossegue simplesmente desde que o mundo é mundo. Somos movidos por essas inspirações. Podemos citar Sócrates, podemos citar Platão, que escutavam os seus daimons e tinham grandes conversas com eles e assim construíram os primórdios da filosofia que a gente tem hoje. É verdade. Temos muita coisa interessante. Uma, Cris, que é a mais legal de todas, é que por volta do século IV, quando estavam fazendo a tradução da Vulgata da Bíblia, havia uma palavra hebraica que dizia Malak. E eles não sabiam exatamente, os tradutores gregos, como trazer essa palavra na tradução para o latim. E eles tinham duas opções. Malak só podia ser traduzido como daimon, que era todo esse gênio emocional, esse gênio local que a gente falou anteriormente. Ou ainda, só que era um problema político essa expressão daimon, porque ia contra o discurso e a política da religião cristã que estava sendo estabelecido e montado naquele instante. Então eles preferiram usar uma palavra mais neutra, que era a palavra que eles usavam para o funcionário do correio da época, o mensageiro, o cara que andava a cavalo, que era ângelus ou anjo. Correto. Daí então criou-se essa dicotomia entre os anjos e os demônios, quando na realidade estavam falando da mesma coisa, sob uma visão de mitologia comparativa e uma visão pautada em mitologia grega, que é um pouco diferenciada da visão utilizada na demonologia, que é basicamente cristã. O que você diria para o nosso internauta para conseguir entrar numa frequência de não estabelecer contato com seres negativos ou anjos positivos? O que esse internauta deveria fazer? Ele deveria ser sincero com ele mesmo, entender as limitações da própria visão, entender todos aqueles sapos que ele engoliu ao longo da vida, que são apenas a própria escuridão ordinária dele. Ele não precisa de demônios para isso. Isso já são coisas que a pessoa traz dentro de si e deveria trabalhar, deveria
deveria fazer uma terapia, deveria meditar, refletir mais, criar, principalmente criar obras de arte e entender as coisas culturalmente e ampliar os limites da própria percepção. É isso aí, gente. Porque aqui no Enigmas, espiritualidade é cultura. E cultura aqui espiritualiza. Fique agora com Kátia de Gaia.